Você sabe o que é autoria e como ela pode interferir na sua nota de redação do Enem? Não? Então vem comigo, porque hoje eu vou salvar a sua redação conversando sobre a importância do conceito de autoria. Vem comigo. Olá, tudo jóia? Eu tô aqui para desmistificar toda a dúvida, toda a insegurança, toda a ansiedade acerca deste conceitinho aqui, que é o conceito de autoria. Gente, autoria, em teoria, até rimou, não está em nenhuma das competências do Enem explicitamente. Entretanto, eu posso te dizer o seguinte: no final das contas, a autoria é algo que é avaliado ali no limiar entre a competência número 2 e a competência número 3. Como assim? Vamos lembrar o seguinte: para você fazer um texto com uma boa nota na competência 2, você precisa falar do tema, construir um texto dissertativo ou argumentativo e ter um repertório sociocultural que seja externa coletânea, produtivo e pertinente. Se você não sabe do que eu estou falando em relação à competência número 2, não tem problema não. Tem muito conteúdo de qualidade aqui neste canal, é só você ir aqui na barra de pesquisa do Jana Rabelo e colocar competência número 2. A propósito, aproveita que você já está aí mexendo no canal, curte este vídeo, assina o canal e ativa as notificações. Mas voltando. A competência número 2 vai avaliar se você falou do tema, se você construiu o texto dissertativo ou argumentativo e se você tem um repertório sociocultural. É no repertório sociocultural que a gente começa a avaliar a sua autoria. Porque o seu repertório sociocultural, ele precisa ser externo à coletânea. Ele não pode ser extraído da coletânea, seja da coletânea da redação, seja da prova de humanas ou de linguagens, que são aplicadas no mesmo dia da redação. Esse é o primeiro ponto em que a autoria vai ser avaliada no seu texto. O seu repertório, ele precisa ser seu, e nesse sentido, ele precisa ser autoral, ele não pode ser roubado da coletânea, ok? E aí tem um segundo ponto em que a gente acaba indiretamente avaliando a autoria. A competência número 3 avalia a argumentação e o projeto de texto bem construído. E aí acontece o seguinte: não adianta simplesmente afirmar qual é a sua tese, qual é a sua opinião e não embasar os seus argumentos. Ou seja, na hora em que você vai apresentar o seu embasamento, você está, na verdade, mostrando que você sabe explicar os argumentos que você optou por construir. Normalmente, quem é meu aluno conhece já 3 perguntas que são perguntas básicas de embasamento, que é: o que você defende, que é o seu argumento em si, por que você defende isso, o que torna o seu argumento adequado, e daí? Como isso contribui para o seu projeto de texto como um todo, como isso constrói uma estrutura textual organizada. E aí, qual é a grande questão? Não basta apenas colocar os seus argumentos e embasá-los, explicá-los. Eles precisam fazer sentido entre si. Por quê? Uma das coisas que a gente avalia lá na competência 3, além do embasamento dos argumentos, é a coerência do seu texto, o seu texto como um todo fazer sentido. Então, se você põe argumentos soltos que não se ligam entre si, deixa eu arredar aqui um pouquinho, ele vai ficar incoerente, o seu texto não vai fazer sentido. Ou seja, a autoria também se mostra por meio da articulação, a coerência, o fato de os argumentos fazerem sentido entre si. Dou um exemplo para ficar mais fácil para você entender. Se nós estivermos escrevendo um texto sobre a importância do acesso ao saneamento básico para a saúde pública brasileira, você precisa ter argumentos próprios. Olha,
A falta de acesso ao saneamento básico é um problema histórico do Brasil, considerando que desde a fundação do Brasil existe pouca preocupação do poder público com a infraestrutura. Isso foi, por exemplo, intensificado com uma urbanização desordenada ali nos anos 50 e 60, quanto na contemporaneidade, quem ainda não tem saneamento básico no Brasil são, em geral, as populações pobres, pretas, pardas e periféricas. Então, são populações com as quais o poder público e o poder econômico já não se preocupam mesmo. Então, vamos deixar essas pessoas para depois. Ou seja, os meus dois argumentos são, historicamente, tem a ver com a falta de estruturação adequada dada aos centros urbanos no Brasil, e contemporaneamente permanece a negligência governamental. Se vocês observarem, eu tenho aqui, ó, um gancho já prontinho, porque eu já tenho os meus argumentos. A falta de saneamento básico tem origem histórica e contemporânea, porque historicamente o Brasil foi urbanizado de maneira desordenada e na contemporaneidade quem sofre com isso são as populações que não importam tanto para os governos, e daí é necessário que haja hoje uma mobilização para resolver esse problema histórico infraestrutural. Fiz um argumento embasado, articulado e coerente. Se vocês observarem, na hora em que eu falei do problema histórico, eu me remeti a uma referência geohistórica, que é a urbanização desordenada que aconteceu no Brasil. Isso é um repertório sociocultural. Quando eu falo da negligência do poder público em relação a populações pretas, pardas e periféricas, eu posso usar o conceito filosófico de necropolítica. Acho que vale a pena até você dar uma anotadinha aí, ó. Vou colocar no cantinho, necropolítica. Tá invertido ali, né? Vou ter que depois desinverter essa câmera para vocês. Então aqui, acho que vale a pena depois vocês darem uma olhada no conceito de necro, raiz grega que significa morte. Tô quebrando aqui de propósito. Política. A política da morte, que é aquela política em que, por ação ou por falta de ação, as instituições de poder, pode ser poder político, pode ser poder econômico, pode ser poder midiático, decidem quem deve viver e quem deve morrer. Se a gente considera que o saneamento básico é um problema que causa, por exemplo, a mortalidade infantil ou, né, o aumento de doenças que são evitáveis, como cólera e difteria, quando o governo deixa de agir, ele está mostrando que não se importa com a morte desses indivíduos. Então, o conceito de necropolítica. E aí, por que eu estou fazendo isso? Se você tem um argumento, competência 3, cujo repertório sociocultural, argumento 2, ele faz sentido um com o outro, ou seja, não apenas o seu argumento é embasado, mas você tem uma articulação entre repertórios e argumentos, eu tenho certeza que você tem isso que a gente tanto quer, que é a autoria. Então, te dei um truque, tá? Para garantir que o seu texto pareça ter autoria, selecione o argumento, passe o argumento pelas perguntas o que, por quê e daí, e selecione um repertório sociocultural que faça sentido, que seja articulado com esse argumento. E aí eu deixei por último o perigo dos modelos prontos. Se você tem uma estrutura textual decorada para todos os temas e que tem repertórios socioculturais prontos para todos os temas, eu vou ser muito sincera, tem grande chance do seu corretor considerar que o seu texto não tem coerência interna, não tem articulação entre o projeto de texto e a realização desse projeto de texto, não tem autoria. E aí, nesse caso, é muito provável que você tenha um projeto de texto falho. Ainda que na grade de correção não esteja escrito autoria, lá está escrito projeto de texto na competência 3. E uma das principais ameaças a um projeto de texto organizado, coerente, articulado e embasado é decorar modelos prontos. Então eu vou ter que aqui entrar numa treta, não vou mentir para vocês não. Os modelos prontos, por si só, eles não são um problema. Entretanto, se eles não funcionarem no tema, se você não souber aplicar aquele modelo pronto ao tema, fica muito fácil para o corretor
perceber que você não tem um projeto de texto próprio e, portanto, não tem autoria, e aí a sua nota lá na competência número 3 vai ficar com o teto, se tudo der certo, de 160. E vamos dizer a verdade, a gente quer 200 na competência número 3. E aí eu vou pedir para vocês o seguinte, deixa aqui embaixo para mim nos comentários qual é a sua principal dúvida em relação a projeto de texto, autoria, repertório sociocultural. Eu, Janaína, vou pessoalmente responder a cada uma das dúvidas. Meus queridos, eu vou encerrar este vídeo falando de uma coisa muito importante. Não deixem de se inscrever no canal, ativar as notificações e deixarem comentários. Só assim eu vou saber se vocês estão gostando ou não do conteúdo. E aí eu posso manter a produção de conteúdo ou melhorar a produção de conteúdo. Foi um prazer conversar com vocês e a gente se vê em breve no próximo vídeo. Até mais!